Conrado. O motivo da nossa participação é o Código Tributário e também o Plano Diretor da cidade. Isso vem mexendo diretamente no caixa das empresas e dos clientes, né? Porque alcança também o cidadão comum. E conversando com o Canta Claro, que está presente aqui, né, junto com a gente, ele me disse da importância do setor contábil, dos contabilistas participarem dessa discussão, embora já tenha sido votado, embora já está sendo cobrado, mas a pressão popular está sendo muito grande e a gente já conseguiu abrir uma possibilidade de que eles possam rever algumas dessas leis. A gente pontuou algumas, eu passei para o Carlos, não sei se ele já passou para todos vocês, através de uma ajuda aí do Ricardo Cantaclaro, e ele já pontuou alguns artigos que têm que ser revistos e que a gente precisa pressionar nesse sentido. Mas a participação de vocês, que estão no dia a dia das empresas, é muito importante para ver ali aquelas taxas que foram exorbitantemente elevadas, né? Tem taxa que saiu de R$ 42 para 1.200, né? Isso vai inviabilizar até algumas empresas a se manterem de forma legal, né? Aquela questão também de você cobrar o IPTU mais caro na casa de quem está trabalhando em home office e outras dificuldades que vocês devem estar deparando no dia a dia dos seus clientes, né? E associados. Então, a gente precisa muito da colaboração de vocês para que a gente apresente, junto com as propostas que já foram trazidas até agora, seja apresentado o ponto de vista do setor contábil e, de preferência, com uma sugestão do que a gente deve apresentar para ser novamente discutido e talvez criar aí uma emenda, alguma coisa que possa retroagir desde janeiro, já anulando algumas maldades que foram colocadas para o contribuinte goianiense. Não sei se a minha voz saiu o suficiente aí. João, José Walter, posso falar, Zé Walter? Zé Walter. Oi, Zé Carlos, é um prazer revê-lo. A minha preocupação, você até falou aí agora. Como nós estamos trabalhando em home office, nós temos que nos regularizar. Eu, por exemplo, moro numa casa que tem em torno de 240 metros. Eu uso 20 metros. Então, eu não estou querendo me eximir de pagar alguma coisa. Mas não seria prudente que a lei prevesse este espaço só? Por que vai dobrar para mim pagar se eu utilizo só uma partezinha? Só eu e meu filho aqui. Então, isso eu acho que deve ser levado em conta, deve ser analisado, porque nós estamos pagando coisas muito grandes e os benefícios são ínfimos. Eu, por exemplo, hoje eu fiz uma caminhada de 12 quilômetros, eu e minha esposa, andando na madrugada, na cidade, vivendo muitos problemas. Sujeira, falta de cuidado, falta de manutenção, tudo isso. Então, por que nós pagamos esse absurdo e não temos benefícios, né? Até porque, Zé Walter, uma tendência daqui para frente é muita gente trabalhar home office. Certo? O mundo está diferente e muita gente está trabalhando home office não porque quer, mas porque foi obrigado pelo próprio prefeito ou pelo próprio governador. A situação obrigou a isso. Então, dessa maneira como foi feito, foi imposta, a partir de agora, fica injusto e até, em diversos casos, impossível de ser atendido, né? Porque ultrapassa até a capacidade contributiva daquela pessoa que está trabalhando em casa ou de quem está abrindo uma empresa. Se o Marcelo Conrado puder falar alguma coisa, ou o próprio Canta Claro quiser colocar, para que vocês possam conhecê-los, né? Seria interessante, porque o Marcelo é que está coordenando esse movimento, visitou todos os vereadores lá hoje, tem ido na Câmara, tem participado lá no Ministério Público junto comigo e junto com algumas entidades que estão conosco lá no CESP, né? Tem nos dado apoio e isso tem dado uma pressão nos nossos parlamentares. Mas a opinião de vocês é muito importante para que a gente elabore um documento mais eficaz. Então, eu gostaria, se o Marcelo puder falar alguma coisa,
e contar para vocês aí como é que foi hoje. Passar a palavra para ele, por favor. Boa noite, Zé Carlos, Zé Walter, obrigado aí pela todos, boa noite a todos, né? Bom, nós criamos aí o movimento SOS Goiânia, que foi aí uma iniciativa aí das associações de bairro, né? E tem o Ministério Público, tem inclusive uma frente parlamentar mista de deputados estaduais e vereadores para discutir essa questão. Então, o que acontece? Dentro do IPTU, nós já identificamos as arbitrariedades, sei lá, os abusos, né? Que é uma coisa de louco que eles colocaram lá, né? Quando eles falam assim, não, vai travar em 45% e ainda só que pode todos os anos aumentar 45% até que eles coloquem aí essa questão da avaliação dos imóveis. Eles não vão fazer isso nunca e vai aumentar até 45% sem precisar de autorização mais na Câmara. Então, nós achamos isso um absurdo, sem falar que a distribuição de isenções aí foi para os amigos do rei. Teve imóvel de 4 milhões que foi isento, teve imóvel de alto luxo ali no Parque Flamboyant lá, que teve 30%, enquanto subiu 100% em outras cidades. Então, assim, essa pressão do movimento que nós conseguimos que os vereadores realmente começassem a discutir. O Romário Policarpo foi até o prefeito e falou que ele não abre mão de apresentar uma nova proposta. Mas essa proposta do Código Tributário não é só IPTU, ela tem outras taxas que envolvem o segmento de vocês. Então, aqui que todos os vereadores falaram, praticamente todos falaram a mesma coisa. Tá? Nós estamos a favor do movimento de vocês, de mudar. Mas o que vocês querem? Façam uma proposta, nós vamos avaliar em cima da proposta de vocês. Agora, qual que é a nossa dificuldade? Até dia 20 tem que pagar isso. Então, nós temos que apresentar essa proposta, no máximo até segunda-feira, né? Então, nós precisamos de vocês, que são técnicos, né? Dentro de outras taxas sem ser o IPTU e até mesmo dentro do IPTU. Qual que é a proposta, né? A nossa aí do setor produtivo, da classe de vocês, né? Não sei se vocês leram assim a fundo aí o Código Tributário, além desses aumentos que nós comentamos aí por área, tudo que ficou um absurdo. As multas são um negócio maluco que eles colocaram lá. Não sei de onde que eles tiraram essa questão, e fora o poder que eles deram para os agentes de fiscalização de entrar dentro do estabelecimento e tomar... Nesse caso, até dentro da casa, tomar, né? tudo. Lá está uma loucura que esses caras colocaram lá. Eles são malucos. Aquilo que está constando lá no código relacionado às empresas aí, né, além do aumento, o aumento... E não é só um ano, né? Vai vir aumentando ali todos os anos. As multas são um negócio, como eu disse, assim, não dá nem para entender de onde que eles tiraram isso, né? Totalmente inconstitucional. E o poder arbitrário que eles deram aí para os agentes. Então, vocês precisam analisar isso dentro do contexto de vocês e nos passar isso aí essa semana ainda, para a gente sentar já na segunda-feira com o presidente da Câmara, né, e falar, olha, o que nós queremos é isso aqui. Inclusive, eu acho que nós podemos ajudar o prefeito até aumentar a arrecadação. Nós temos essa responsabilidade do equilíbrio fiscal. Nós não queremos, nós sabemos que a cidade precisa caminhar, mas não pode ser da forma como que ele está colocando, distribuindo isenções para os vereadores é que escolhem quem vai ter isenção ou não. Então, assim, o prefeito está completamente perdido, muito mal assessorado nisso, e ele está dando um mole danado para sofrer um impeachment aí, caso haja um movimento lá da Câmara para fazer isso, né? Mas, assim, nós queremos, inclusive, ajudar ele nesse ponto. Nós não queremos nada disso, nós queremos levar uma proposta técnica, né? O que seria o ideal, o que nós queremos. Então, eles pediram e nós precisamos de apresentar isso, assim, fazer isso essa semana. Marcelo, podia passar a palavra para o Ricardo Cantaclaro, para ele falar? Ele levantou a mão aí. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por me aceitarem aqui na sua reunião. A gente está aí para colaborar e estamos aí trabalhando bastante nesse assunto aí do Código Tributário. Então, nós traçamos estratégia dentro do seguinte. Os colegas aí já falaram
que é um saco de maldades, está cheio de coisas aí que não são só IPTU, já foi citado aí as multas extorsivas e diversas, abuso, legalização de abuso de autoridade, de invasão de privacidade, domicílio, que é crime, mas se ele puser na lei, está legalizado, né? Elevação exorbitante de taxa de localização e funcionamento, e vai por um monte de outras aí. Não vou enumerar, porque a gente já levantou algumas, e o importante que eu diria é o seguinte: a gente enfrenta na nossa sociedade, nas pessoas, a maior parte, elas não têm um espírito coletivo e fica cuidando cada um do seu pedaço. E quando a gente tem um problema como esse que atinge todo mundo, e a gente começa a iniciativa e pede colaboração, me aponta aí no seu segmento, pessoal de bar, restaurante, me aponta aí do comércio atacadista, me aponta aí das empresas de serviço, daquilo e de outro, ninguém aponta. Desde outubro, logo em seguida da aprovação da lei, a gente já identificou, fizemos um primeiro levantamento aí, vimos que tinha maldades, e passamos a buscar, que cada segmento e cada profissional, no caso vocês são profissionais, tem os tributaristas também, né, enxerga problemas em algum ponto que mais afeta o seu dia a dia, as suas questões. Mas as pessoas têm dificuldade de passar. E a gente, até agora, reuniu algumas contribuições, mas não tantas. E aí, as pessoas acabam, agora estourou, porque veio o ITU mês passado, e agora estamos aí com o IPTU. E as taxas de localização e funcionamento da licença também, né? Vence agora. Multas. Então, não, eu estou falando, essas que vencem tudo de uma vez, pega toda a população, então essas causam mais comoção, porque pega todo mundo de uma vez, né? Agora, outras maldades vai sendo afetado. Fiscaliza hoje a empresa do Zé Carlos, aí vai lá, faz uma arbitrariedade e autua ele com uma multa extorsiva. Aí, depois de manhã, é na minha, no meu comércio. Depois de manhã, o escritório de tal, e aí vai pegando. Então, ao longo do tempo, são esparsos, e as vozes isoladas não gritam tanto, né? Mas agora isso aí pegou por atacado. Então, e as pessoas reagem só quando o leite derramou. Quando você está igual o sapo na água, né? Você coloca ela para esquentar, ele só reage depois que ela ferveu. E aí ferveu agora, que chegaram os talões para pagar, né? Então, essa que é a questão. Agora, então, como é que as medidas que a gente tem? A gente já discutiu com vários tributaristas e promotor também, o promotor Fernando Krebs, que a promotoria dele é a encarregada de assuntos tributários, e a grande maioria fala que, em termos de legalidade, é muito difícil atacar essa lei, que ela está muito bem feita. Então, ficar discutindo aí se aumentar 45% de IPTU, se a multa tal é ilegal, se os alíquotas tais são ilegais, se a capacidade contributiva do contribuinte não atende, não é suficiente, é muito difícil. Lá, alguma outra tese poderia, às vezes, ter algum êxito. Mais individual, né? As coisas demorada. E algumas, realmente, como o Zé Carlos falou, poderia ter, às vezes, uma questão individual, como essa questão da capacidade contributiva, ela é individual. Então, é muito difícil pegar por aí. E tem muita gente querendo, tomando iniciativas, entra com ação, Ministério Público mesmo ia entrar, mas aí o PT entrou antes com a ação de inconstitucionalidade, aí o Ministério Público, para não entrar com outra, está acompanhando.
aí associações de condomínios aí fechados, outras pessoas individuais, imobiliárias em seu nome, em nome dos seus clientes. Isso tem pouca possibilidade de êxito jurídico, mas é pressão. Quanto mais pressão, realmente é importante. Por quê? Porque em negociação, que é o caminho que a gente pretende tentar, não do enfrentamento, do confronto, nem derrubar legalmente, mas por entendimento, a gente, para negociar, tem que ter posição de força, né? E quem está com a força agora é a prefeitura, porque ela tem uma lei aprovada com todas essas dificuldades de ser contestada e ela está aplicando e tem todo o direito legal de continuar aplicando. Então, ela está na posição de força. E a gente tem percebido que a pressão da sociedade está sendo grande, os contribuintes estão chiando, a imprensa está noticiando. Tudo isso, além das ações, também é pressão. E essa pressão é o que pode nos dar alguma força para a gente poder diminuir essa força do outro lado, né? Equilibrar melhor essa negociação e fazer com que as autoridades tenham mais maleabilidade em aceitar o que a gente propõe. Agora, essa pressão, ela vai, com o tempo, ela vai se esvair. Porque as ações começam a andar na justiça, vocês sabem como é que é demorado, aí a imprensa cansa do assunto, já o assunto já está muito batido, não é novidade, as pessoas cansam de chorar, de gritar, continuam apanhando, mas cansa, né? Ora, na história nós temos séculos de história de escravatura. Ricardo. E as pessoas continuavam apanhando e tudo. Então, a gente percebe que as autoridades estão jogando para frente para esperar esse momento de esfriar e diminuir essa proporção, né? E a gente vê nas declarações delas que elas ficam mais justificando o que fizeram e mais apontando, às vezes, uma medida ali paliativa num ponto, uma outra bobaginha do outro, mas elas não demonstram realmente uma necessidade de contornar. Está claro? Eu vou só terminar de expor para terminar com uma estratégia, se possível. Se você quiser fazer uma questão de ordem aí, Zé Carlos, mas Era só para você terminar, porque tem mais gente, né, para falar também. Não, Vanildo, fala. E diante disso, a estratégia que realmente teria eficácia é a gente tentar que a prefeitura aprove uma nova lei modificando o atual Código Tributário. Porque uma lei do mesmo nível, no caso a lei complementar, pode alterar a outra, né? E, inclusive, a nossa pretensão é que o efeito dela seja na mesma data do efeito dessa que está em vigor, para poder retroagir lá o dia 1º de janeiro, e tudo que está sendo feito de errado, de maldade, possa ser corrigido. Aí, Vanildo, fala. mas será que isso aí não iria configurar para o prefeito renúncia fiscal, tem questão tal? A gente já consultou alguns tributaristas, o próprio promotor, dizem que não. Isso é possível. Agora, vou deixar o Vanildo falar aí agora. É empurrar esse negócio para ele. Agora, para finalizar, não basta a gente chegar lá e colocar, prefeito, está a lista aqui dos problemas. PTU está muito alto, nós não concordamos com o aumento de 45%, as multas estão muito altas, nós não concordamos. E vocês que são contabilistas, melhor do que qualquer um para poder dizer, as coisas têm que ser preto no branco. Então, a nossa estratégia é o que nós estamos construindo agora, uma proposta objetiva de uma minuta de projeto de lei com todas aquelas correções que a gente gostaria que tivesse no Código Tributário e
levar ao prefeito, aos vereadores, e dizer, é isso aqui que a gente precisa. E ver o que consegue. Como o Marcelo falou há pouco aí, os vereadores estão pedindo, apresentem para nós as alternativas. Mas nós temos que ser profissionais. Nós não podemos apresentar de qualquer jeito. A prefeitura começou a soltar aí que eles vão fazer uma nova lei para tentar corrigir. Só que a gente sabe que eles, se deixar por conta deles fazerem essa lei, eles vão fazer lá alguma coisinha para remendar aqui e acolá, tapear, e vão empurrar, e aí esfria o movimento. Então, nós temos que levar a nossa. Obrigado, Canta Claro. Para concluir. Vanildo, fala. Contabilistas apontarem o que eles vivem no dia a dia. É Ricardo o nome dele, né? Corrigido. Oi, Ricardo, espera um pouquinho, cara. Eu sou empresário. Ele não está ouvindo. Comerciante. Ele não quer Então, a gente precisa de vocês apresentar objetivamente. Pega o Código Tributário. Então, vai lá. São tais artigos, tais dispositivos. Esse aqui está ruim. Esse aqui precisava mudar para WhatsApp para ele aí. Objetivamente. Pronto. Então, desculpa aí a estender, mas eu acho que vocês entenderam bem o raciocínio, a estratégia, o que a gente espera objetivamente da categoria, não só dos contabilistas, mas a gente precisava disso dos empresários, que cada um vive o seu problema, etc. Muito obrigado, Canta Claro. A gente tem que passar a palavra agora para o Vanildo. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Está ouvindo, seu Verônico? Estamos. Vamos lá. Semana passada, na nossa reunião, compareceu o vereador. Nós já explicou o que pode, o que não pode em relação a isso. Ele explicou que esse projeto aí, ou seja, é uma lei complementar devidamente aprovada, seguiu todas as regras. A culpa disso tudo, primeiro, é dos vereadores, que a função deles era ter discutido isso aí por mais tempo, nem que levasse meses, porque o negócio está um bom tempo para um grupo de juristas que a prefeitura mandou, como projeto disso aí é de iniciativa privativa da prefeitura, ela encaminha para a Câmara, agora somente a prefeitura para mandar outro projeto. E eu acho muito difícil mandar uma coisa dessa para ser feito assim da noite para o dia, para resolver uma cagada lá para trás. Eu acho que a melhor solução para isso teria que ser pela justiça, talvez, fazer pressão nesse povo aí, que tem contato com a parte judicial, que está à frente dessas ações. Aí o Ministério Público já está baixando as calças, assim, falando essas coisas. Então, pode esquecer, porque pela prefeitura, o prefeito tem um monte de problema aí. Problema de orçamento, ele pode levar um processo aí, negócio de perda de receita, lei de responsabilidade fiscal. Você acha que vai pôr o dedo na reta? Rapaz, eu acho muito difícil. Pelo que o vereador, que foi um dos que votou contra, falou para a gente semana passada, esse negócio aí, quanto mais mexe, mais fede. E ele falou que só tem duas soluções. É a prefeitura, que tem essas questões de responsabilidade fiscal, orçamentária, ou a justiça. Porque os vereadores, agora vem com essa conversa de estar disposto para isso, para aquilo, em função desses... A palavra aqui desses vagabundos era ter discutido quando estava lá dentro da Câmara, não é com essa conversa fiada agora para a gente. Só, pelo amor de Deus, quem vai acreditar num povo desse? Tem que pôr o nome deles aí, divulgar na cidade inteira. Aqui, ó, nunca mais voto nesse aqui, nem para síndico de prédio. Esses aqui votaram aqui, não leu o negócio, não? Aí a gente fica discutindo isso. Eu não vejo, sinceramente, futuro nenhum nessas discussões, porque quem tem o poder de resolver isso só é a prefeitura e a justiça. E a prefeitura, eu duvido muito que o prefeito vai pôr o dele na reta por causa disso aí. Tá. Alô, Antônio. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado na sala de reunião, já estava no finalzinho da fala do senhor Marcelo, depois eu ouvi o José Carlos aí e o senhor Ricardo. Semana passada, como o Vanildo nos disse aí agora há pouco, nós tivemos presente o vereador Mauro Rubem, né, daqui, e ele falando a respeito também dessa sistemática aí, dessa aprovação desse Código Tributário do município. Naquela ocasião, eu também, eu disse para ele que eu achava muito temeroso o prefeito fazer uma revogatória, assim como ele disse que ele poderia fazer, para poder não aplicar
o que está lá prescrito no Código Tributário. Isso aí poderia sofrer um impeachment, que nós falamos também isso aí, né? Porque ele estaria descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, porque ele estaria abrindo mão de receita, descumprindo o orçamento e tudo mais. O Vanildo falou muito bem aí também, eu tinha dito isso para ele, a respeito da questão de os vereadores. Querendo ou não, não adianta ele ir para lá, vestir nariz, roupa de palhaço, dizer que o prefeito os fez de palhaço e demais, sendo que eles que têm a obrigatoriedade de aprovar ou não o projeto de lei. O projeto de lei, ele é de origem do prefeito. Passou pela Câmara, foi aprovado, o prefeito sancionou, não tem o que fazer mais nada nesse ponto aí, no meu ponto de vista, a não ser que entrasse com um projeto, um revogatório, alguma coisa, eu não sei se juridicamente isso é possível, os vereadores entrar com revogatório, ou então que a justiça suspendesse a aplicabilidade, porque entenderem que, como eles alegam que o prazo deles foi pouco para analisar, eles poderiam pedir uma suspensão dessas cobranças e ir lá na frente por meio liminar, mas ou Ministério Público. Agora, nós, entidade de classe, nós, como contabilistas, nós, empresários, eu acho que nós não temos nenhuma força para pressionar o prefeito para poder fazer. Ele fala assim, mandei, Câmara aprovou, e eu vou aplicar o que está no Código Tributário. E aí, nós estamos de pé e um amarrado nesse momento. Posso falar mais um pouquinho antes de sair? Pode falar, Zé Carlos. Depois quero passar para o Ronan, que ele teve uma live que ele vai nos orientar melhor. Pode falar. Eu vou resumir. Nós já tivemos vitórias 2 vezes com relação à redução do IPTU há um tempo atrás, justamente nessa questão de pressão política. O que a gente precisa agora é que vocês pontuem para a gente o que ainda está de mais grave no dia a dia, que vocês estão vendo, e a gente está trabalhando tanto na linha judicial, né, quanto na linha da pressão política. Quando a gente envolveu deputados que não tem nada a ver, no caso, como não votam nem nada, mas eles estão dentro dos partidos e vão precisar de voto dos eleitores deste ano também. Então, a gente está envolvendo cada um dentro de uma estratégia, um porque quer ser eleito esse ano, o outro porque saiu na eleição passada, quer voltar. Então, a gente está usando todas as estratégias, Ministério Público, a DIN, que o PT entrou, estamos usando tudo o que é possível. O que a gente precisa muito de vocês é que vocês nos enviem a sugestão do que deve mudar no que está afetando mais diretamente aí o segmento e os seus clientes, né? Aí a gente vai entrar com essa pressão, vamos fazer o máximo possível. Como já houve uma iniciativa até de pedir o impeachment do prefeito, então ele já está com o dele na reta e um acordo com a sociedade para ele talvez seja a melhor saída, inclusive para aqueles que já foram lá dar cintada nas costas e etc., fazer esse papel ridículo lá na Câmara, mas eles já estão preocupados com a imagem deles, justamente por conta dessas faixas e etc. Então, se a gente puder contar com a colaboração de vocês para nos orientarem nessa questão do que está mais prejudicial para os seus clientes, a gente vai fazer a maior pressão possível. Se conseguirmos, bem, se não, ainda resta o caminho jurídico para todo mundo, né? Era a minha palavra. Domingos Ramos. Domingos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha, é uma forma, nós exatamente percebemos que está aprovado legalmente, houve uma falha por parte do Legislativo, mas agora, neste momento, que nós não podemos ficar falando que não pode, o que nós temos que fazer é nos mobilizarmos como sociedade e fazermos pressão, porque o momento é o momento oportuno, todo mundo está atrás do voto. Então, se nós fizermos pressão e chegarmos em cima, o prefeito vai voltar atrás. Então, por exemplo, quando há força da população, nós conseguimos. Então, esse momento é momento de mobilização. E nós falamos, não aceitamos. Irmos para cima. De qualquer forma, é mobilização. Tranquilo. Abrão. Boa noite a todos. Boa noite, José Carlos. Boa noite, Abrão. Hoje mesmo no grupo eu vi muita reclamação com relação à prefeitura.
Então, a prefeitura está muitas vezes pior do que você está achando. A gente não consegue nem emitir uma guia, vai alterar um cadastro, não consegue, vai abrir uma empresa, não consegue. Somos mal atendidos pelos funcionários da prefeitura, está um horror. A prefeitura está um horror, está muitas vezes pior do que vocês estão imaginando. Isso que vocês estão falando aí parece que é café pequeno, que você chega lá para abrir uma empresa e não consegue. Olha que absurdo isso aí. Entendeu? Ninguém atende mal, por telefone ninguém fala nada, você vai lá e não resolve, manda você ir pela internet, você vai na internet, não resolve nada. Hoje no grupo foi só reclamação contra a prefeitura, entendeu? Então tá horroroso isso aí. Se não mudar, a prefeitura precisa mudar tudo, entendeu? Porque tá difícil, a reclamação tá geral aí com relação ao atendimento da prefeitura aí, não é só essa questão, não. O atendimento do dia a dia lá está horroroso para a gente não consegue... Um atendimento melhor pode aumentar a arrecadação, né? Tem cliente chamando nós de incompetente porque não consegue abrir uma empresa lá. A pessoa que absurdo. Então, precisa tomar uma atitude nisso aí, que o prefeito não... Nós vamos continuar com essa administração, deixei aqui até o fim. Nem cabimento não, companheiros. Muito obrigado a todos aí. Wagner. Boa noite, colegas. Eu achei interessante a palavra do nosso amigo Eudes aí, né? Porque os vereadores foram nomeados para ser nosso representante, votou, aprovou e o prefeito sancionou. Então é lei, né? Nós temos que saber agora cobrar com inteligência essa reviravolta aí, saber como cobrar. Eu tive o prazer hoje na AMA de o funcionário foi lá buscar uma licença, no período do carnaval, uma empresinha pequena, tentando sobreviver no período agora pós-pandemia. Para funcionar no carnaval, um pequeno bar me cobraram uma taxa de mais de R$ 1.200 só para funcionar agora no período do carnaval, uma licença especial. Então isso é exorbitante. É uma empresa que está pós-pandemia tentando sobreviver com as taxas tão altas como essa aí. Bom, aproveitando essas palavras aqui, o Zé Carlos está aí, presente aí, né? É importante, Everaldo, o Zé Carlos nos representar também, juntamente com você, que ele faz com que a voz dos contabilistas seja mais ouvida, mais assistida lá. Então, precisamos unir, que tem muitas demandas aí de nós contadores, que buscamos os órgãos aí, representando as empresas para buscar os alvarás, são maltratados. Eu, por exemplo, eu carrego nas minhas costas mais de 50 empresas, então acho que nós, contadores, como o seu representante que vai lá, tem que ser mais bem tratado, porque vai um contribuinte que lá, às vezes, recebendo só nós recebemos 50 ou mais empresas, tem que ser mais ouvido, tem que ser mais assistido, nós, contadores, né? Então, Zé Carlos, muito do seu apoio, junto com o nosso sindicato aqui dos contabilistas. Eu falo nós porque eu faço parte também do conselho, então acho que você é uma força muito grande para o Everaldo, para nós aqui, para nos ajudar nas nossas demandas. Como você falou, tem que sabermos cobrar as demandas com inteligência para ser atendido com mais presteza. Tá? São essas minhas palavras. Ronan? Boa noite a todos, boa noite ao José Carlos, boa noite ao Marcelo, boa noite ao Carlos Pereira, boa noite aos colegas. Eu tive a sorte, o Mário Rubens esteve aqui na penúltima reunião, aqui no nosso grupo de estudo, e depois nós fizemos algumas colocações bem duras com ele, e ele, então, ele promoveu uma audiência pública na prefeitura, e a assessora dele, a chefe de gabinete, procurou o Everaldo, quem poderia ir lá na Câmara de Vereadores, nessa audiência pública, representando aqui os associados. Eu gostaria, então, de reportar aqui a todos nós presentes, mas antes disso, eu gostaria de dizer que eu penso que essa briga desse IPTU e dessas taxas de licença, as entidades representativas das categorias empresariais, eu acho que elas se omitiram, elas vacilaram. Elas ouviram a notícia de jornal, elas ouviram em televisão, esperaram o leite derramar para depois correr atrás. Várias outras entidades estão mais na linha de frente de que o contador. Nós prestamos serviço para os clientes, os clientes e associados dessas entidades empresariais.
nós precisamos dessas entidades empresariais, mas ela é o nosso escudo. E eu quero, não estou dizendo aqui para o Zé Carlos, sempre ele tem na frente, mas a maioria das entidades empresariais, ela quer fazer, mas quer botar o contador na frente como escudo, sendo ela a mais interessada diretamente. Eu quero reportar aqui, com permissão dos senhores, as palavras que via live, até pediu o Elis que colocasse aí no grupo de estudo, mas ele não pôde colocar, agora ele vai colocar na próxima semana. Foi assim, quando o vereador Mário Rubens, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Quando o vereador Mário Rubens, ele abriu a palavra para mim, eu disse o seguinte: saúdo a todos presentes na pessoa do vereador Mário Rubens, que esteve na nossa reunião de grupo de estudo do sindicato. O nosso sindicato é isso. E eu quero iniciar para os senhores dizendo o seguinte: nós, os contadores, nós representamos a classe do vendedor. Essas foram as minhas palavras na Câmara de Vereadores. A nossa classe, ela representa o vendedor de chocolate, ela representa o microempreendedor, ela representa a pequena empresa, ela representa a grande empresa. Nós sabemos que o prefeito, ele não é goianiense, mas ele é brasileiro. Ele não é de outro planeta, não. A não ser que o prefeito e os vereadores tenham tido Covid, porque diz que o Covid baratinha na cabeça da pessoa. Foi isso que eu disse, está gravado e está noticiado, está todo esse vídeo rodando. A não ser que ele tenha tido Covid. Eu quero, senhor prefeito, dizer para o senhor que não é o senhor pegar e jogar 10%. Onde é, senhor prefeito, senhores vereadores? Eu saí aqui, nós temos aqui o Ministério Público, nós temos aqui o promotor Kleber, que estava presente, várias entidades, inclusive parece que a presidente dessa SOS esteve lá. Eu não sei se o José Carlos, o Marcelo e algum dos senhores aqui estiveram nessa audiência pública da prefeitura. Eu estive. Mas teve lá? Tive. Então você me ouviu falando lá, não viu representando a classe Otávio? Não, eu estive lá no Ministério Público, na audiência pública. Não, eu falo na audiência pública da prefeitura, onde esteve o Ministério Público. O Marcelo esteve. Marcelo esteve. Então, o Marcelo deve ter me visto falar lá, Marcelo. Você não viu, Marcelo? Então, é o seguinte. Aí eu disse o seguinte, falei, senhor prefeito, olha, eu quero dizer para o senhor, não é aqui, vereadores, o leite já derramou, mas nós temos aqui, nós temos a sociedade, nós temos os legisladores que estão aqui da pessoa do Kleber, que ele é um representante da opinião pública. Então, quando a sociedade deseja e as entidades jurídicas, os tribunais estão a favor, tudo se ajeita e tudo se muda. Falei no pé do ouvido do Kleber e dos vereadores, que o prefeito dele não estava lá. Então, eu quero dizer para os senhores que esse negócio de jogar o mínimo 50%, onde é que os senhores já viram 50%, sem que a inflação não é 10%? Ou os senhores não estão vivendo aqui no nosso planeta Terra? Os senhores estão em outro planeta. Então, olha, eu vou dizer para os senhores, a taxa de licença, isso, por exemplo, algum dos senhores aí citou aquilo que eu disse para eles. Eu até fantasiei um pouco. Eu disse, olha, eu tenho um empresário, trabalha ele e a mulher dele e o filho dele. E a sala dele é longa. A taxa de licença dele é um absurdo. Porque antes a prefeitura cobrava a taxa de licença pelo número de empregados, senhor. Então, é o seguinte, se nós chegamos com qualquer empresário, quantos empregados você tem? Eu tenho um empregado. Nós já calculamos mais ou menos o tamanho da empresa dele. Quantos empregados você tem, empresário? Eu tenho 100. Aí nós calculamos o tamanho dessa empresa. É em cima disso que vinha cobrando. Nenhuma gestão anterior fez uma coisa dessa que o prefeito fizer com o vereador. Então, meus senhores, esse cliente meu tem essa pequena sala, ele me perguntou como é que eu vou fazer agora. A minha sala é longa e vem desse valor de só trabalhar eu e minha esposa. Como o prefeito, eu gostaria de ver como foi que os vereadores e o prefeito chegaram à conclusão de que, principalmente, a taxa de licença fosse cobrada dessa maneira e o IPTU do jeito que está cobrando. Então, essas foram as minhas palavras, senhor José Carlos. E, inclusive, naquele momento, até não é o seu caso, que eu sei que você tem na linha de frente, mas todas essas entidades empresariais, representativa empresarial, ela está falhando. Ela não está participando nas horas oportunas que se precisa. O contador poderia ter ido lá, como eu disse, nós representamos várias camadas sociais e comerciais. Nós representamos, mas a entidade não. Ela recebe o leite desses empresários e, às vezes, não estão presentes. Não é o caso do Zé Carlos, sempre ele esteve presente. Então, é o seguinte, meus senhores, todas as palavras que vocês estão pedindo, esse desejo, essa angústia, essa vontade de dar um coice lá para todo mundo ouvir, na Câmara de Vereadores, com o Mário Rubens, que foi anunciado, N pessoas, eu estava
Eu estava por vídeo, estava online, várias outras entidades, autoridades também online, o Kleber, o promotor, o Kleber estava presente e várias outras autoridades também presentes. E de nosso associado, eu vi bem lá na tela o Autonomeu. O Autonomeu não está aí presente, mas ele sabe o que foi que eu disse lá. Então, colegas, é isso aí. Eu acredito que essa indignação, eu passei o vídeo para o Everaldo, posso passar para cada um dos senhores. Quem assistiu, cada um dos senhores aí, cada um dos senhores poderão ver o seu vídeo e várias pessoas me ligaram. Olha, eu gostei. Cliente meu me pediu um vídeo, mandei para ele, eu gostei. Eu queria dar um tapa na cara do prefeito, um tapa na cara dos vereadores, uma tapa na cara desse povo. Mudar, igual eu disse para eles, igual já disseram aí, mudar a lei, já falaram isso aí, eu concordo. Eu falo, inclusive eu disse isso, mudar a lei é difícil. Mas quando a sociedade deseja, os legisladores, os tribunais também estão a favor, tudo se dá um jeito. Foi dito isso. E lá, senhores presentes, senhor José Carlos, senhor Marcelo, e tudo bem, essa SOS, tem umas entidades que eles estão trabalhando lá, talvez seja essa que eu estou falando, noticiou, pedindo para a gente aglutinar força que nós tivemos lá. Então, a gente agradece muito, Zé Carlos, e a nossa parte, o nosso contabilista, o sindicato contabilista, eu já recebi, eu acho que ele foi muito bem representado também lá na Câmara dos Vereadores. Pena que talvez não tiveram outras entidades lá para a gente reforçar mais ainda, mas da maneira que a gente sabe falar e que nós falamos, e contundência, foram essas minhas palavras. Se o Elis conseguir botar o vídeo aí, ele pode colocar. É isso aí, eu quero dizer para os senhores, que realmente é difícil, mas foi dito tudo isso aí. É um absurdo, não se deveria cobrar, não era 55%, 10 mais 45%, teria que cobrar no máximo 10%. Inclusive, eu disse um exemplo, falei, prefeito, olha, o povo hoje não é o Brasil, não é o mundo. Agora aqui, o Brasil está vivendo de esmola, está vivendo de pobreza, vivendo de ajuda dos prefeitos, das entidades, inclusive do município, precisando de ajuda do município, do Estado, da União. E o senhor, seu prefeito, o senhor está dando com a mão e tirando com a outra. Foram as minhas palavras. Me falaram até, você está brincando, vamos mandar olhar seu imóvel aqui em Goiânia, para você saber como é que está seu caso. Certo, colega? Boa noite, é isso aí, muito obrigado. E, professor, voltando atrás, entidades, por favor, não falhem na hora dessas oportunidades. Senhores, tem que estar presente nessa oportunidade. Não pode deixar para depois. Agora, como se diz, igual o Zé Carlos falou, o leite derramou. Agora fica difícil. Nós temos que estar atentos nessas oportunidades. E nós, o sindicato, por exemplo, não perdeu a oportunidade. Na primeira oportunidade que deu aqui, que o vereador veio aqui, nós mandamos chumbo lá dentro. Muito obrigado. Valeu, Ana. Sim. Everaldo, você está mudo. Joeli, é você. Joeli, está com a mão. Joeli. Bom, boa noite a todos. Ei, Zé Carlos. Boa noite, amigo. Tudo bom, Zé Carlos? Tudo bom. Bem, colegas, o negócio é o seguinte, bem, já foi dito aqui que o Mauro Rubens esteve aqui na reunião passada, e na oportunidade eu tinha dito a eles que, infelizmente, o nosso parlamento aqui no Brasil, aqui, toma lá da cá. Eles votam a coisa de acordo com que o dinheiro entra no bolso deles. Certo? Que, infelizmente, é isso aí. Certo? Foi feita a besteira, agora os vereadores estão aí propagando ao vento de que foram enganados. Enganados, balera. Eles receberam para poder votar. A pressão. Vai preso, cara. A impressão pública, vai nada. A impressão impressão goiana, do povo goiano, está sendo tanto que eles, muitos vereadores desses aí, não vão ser reeleitos. Não vão ser reeleitos pela besteira, certo? O meu amigo Ronan, meu colega Ronan, disse que o prefeito não é goiano, ele é brasileiro, certo? É por isso é que ele faz a besteira. Ele não é de Goiás, não vive os anseios do povo de Goiás, certo? Então, por isso aí, para ele, pouco interessa, certo? Ele caiu de paraquedas, certo? Na eleição do Maguito, certo? O Maguito faleceu, ele assumiu a prefeitura de Goiânia, certo? E eu gostaria aqui de enaltecer do Zé Carlos é o seguinte, quando ele estava no Sim de Loja, eu acho que eu estou correto, Sim de Loja, né, Zé? Tudo. O Zé Carlos, como dirigente classista dos empresários, era o único que estava na frente do problema. Ele nunca estava atrás do problema, certo?
E, infelizmente, nós não sabemos hoje as direções do Sindiloja, da Fé Comércio e outras entidades empresariais aí, se estão, como diz os outros, estão de acordo, certo? Esse dia eu vi uma reunião aí com o Baioc, como diz o outro, assinando na cartilha, certo? E ele é empresário, representando os empresários e assinando na cartilha, certo? Mas quem não conhece o Baioc? Só quem não conhece, né? Eu, como conheço muito bem, sei como é que ele é. Então, é justamente aí, Zé Carlos, o que a Sindiloja, a Federação do Comércio e as outras entidades tinham que estar presente na elaboração desse Código Tributário Municipal, certo? Me parece que se quem esteve lá, você está entendendo, foi conivente, aceitou, certo? Você diz logo na sua entrada, você mais o Marcelo, certo? Que nós precisava a classe contábil ver o que é de interessante para poder, que está prejudicando os empresários, prejudicando, travando até os escritórios de contabilidade, a classe contábil toda. Aí vem o Ricardo e joga um banho de água fria, avisando falando que a lei, certo, foi muito bem feita e não tem jeito de mexer. Então, será que nada é possível nesse mundo, na face da Terra? Eu acho que tudo é possível. Nada é impossível, certo? Vai depender da pressão dos goianienses, dos empresários, da classe empresarial, do povo que paga o IPTU, as taxas de licença, que é dos empresários, e outros, certo? Tributos que tem lá, como o Ricardo disse aí, o Marcelo, as multas pesadas, certo? O interesse da prefeitura para poder pagar buraco, certo? Do que estão gastando acima dos limites, ainda mais com o Covid, certo? A lei de responsabilidade fiscal me parece que não vai passar por cima de tudo isso aí, desde a presidência da República até os prefeitos, certo? Que não precisa fazer concorrência de nada, vai só mandando, vai comprando e fazendo coisa errada do outro lado, e quem vai pagar é a Covid, né? Então, veja bem, Zé Carlos, eu acho que aí é o seguinte, você, na minha opinião, você tem aí o apoio da classe contábil, certo? Eu, como diretor do sindicato, certo? Como outros colegas já falou aí já, você está entendendo? E vamos à luta, vamos ver o que faz. Para poder diminuir tudo isso aí, tem que partir do prefeito, certo? Eu, mas o Fábio, nós aí do sindicato, já tivemos uma experiência uma vez. Nós fomos mexer numa receita, fomos para a Comissão de Constituição e Justiça, certo? Estava quase dando certo para os vereadores fazer o projeto. Aí chegou o Luciano Pedroso e falou, esse projeto aí não vai dar em nada. Na época, o Luiz Rezende Machado, só ele é que pode encaminhar um projeto de lei, porque já foi aprovado, certo? E o Everaldo bem sabe disso, e outros colegas que nós tivemos presente lá na prefeitura, e o Íris mandou e conseguimos baixar algumas tributações lá na época, né? E eu sei que é isso, viu? Então, uma boa noite a todos, viu, Zé Carlos? E vamos em frente aí, você sabe muito bem em qual terreno você está pisando, a gente conhece muito bem o seu serviço, a sua luta, você está entendendo? E a gente estamos juntos aí com você, viu? De braços dados aí, que a gente conhece o trabalho seu, a fibra e a luta sua. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou passar para o Ricardo, depois eu vou lá para o chat, tá? Ricardo, fala. Bom, eu só queria pontuar o final aí, para a gente ficar bem objetivo. Vocês todos têm razão. Agora, aqueles que questionaram a dificuldade aí que a gente teria com, por exemplo, responsabilidade fiscal, essas coisas, nós já ouvimos, até o próprio Ministério Público, advogado tributarista, então a gente sabe que isso aí não é um problema, a gente poderia entrar com a estratégia. Quanto à possibilidade de êxito das ações judiciais, eu já falei, o Joeli falou aí que não tem nada a fazer. Não, não é bem isso. Eu disse que por esse lado de atacar em ações judiciais é mais difícil. Porém, a gente tem essa estratégia que a gente está falando e a gente acha que essa porque é simples assim. Uma lei de mesma hierarquia pode alterar a outra lei. Então é nisso que a gente quer jogar.
E finalizando, então, a gente está construindo um grupo aí, o Zé Carlos faz parte, alguns poucos, eu disse a dificuldade que a gente tem de pegar colaborações, opiniões dos diversos segmentos, né? Mas estamos construindo um grupo aí e precisamos chegar rápido enquanto está esse calor. E aí, objetivamente, eu deixo, então, a pergunta final. Apesar de vocês acharem mesmo se vai outra estratégia, se entra com ação judicial, outros dizem que não vale a pena fazer nada, mas eu gostaria de saber se vocês poderiam colaborar com a nossa estratégia, nos dar um voto de confiança e passarem o mais rápido possível o que vocês já viram nesse atual Código Tributário, que, no ponto de vista de vocês, está errado, mas falando bem objetivamente, é o artigo tal, inciso tal, e ele está errado por isso, e a gente precisava que ele fosse redigido dessa outra forma, ou que ele fosse revogado, ou que tivesse mais um outro para poder dar outro sentido. Objetivamente, a gente precisaria da classe dos contabilistas desse tipo de colaboração, que é muito importante para esse trabalho. Obrigado. Só fazer uma pergunta, o Ricardo pode responder. Quando que foi? O orçamento da prefeitura, ele é aprovado quando? O orçamento é aprovado para valer para o exercício. Não, mas que mês que é aprovado? Geralmente ele é aprovado antes do final do ano anterior. Mas aconteceu em várias vezes aí na União, no Estado, no município, de orçamento ser aprovado até já durante o ano em curso. Eu acho que já está aprovado. Mas essa questão, se a sua pergunta tem a ver com a questão de responsabilidade fiscal, isso a gente já teve o parecer do Ministério Público e de alguns tributaristas, que isso não seria problema desde que a estratégia fosse essa, uma lei que altere a outra lei, que ampararia, então, todo mundo. Não, eu quero perguntar o seguinte, Ricardo. Quando foi aprovado o orçamento da prefeitura? Vamos supor, novembro. Quando é que foi aprovado a lei? Não, eu não tenho esse conhecimento, porque eu não faço acompanhamento parlamentar. Eu entendi a pergunta. Dia. Entendeu? Eu entendi a pergunta. Pois é. Então, se a lei foi aprovada depois do orçamento, não tem sentido em falar em responsabilidade fiscal, acabou, né? Sim, ainda teria mais essa questão aí. Excelente. Muito bem levantado. Né? Ainda teria mais isso aí. Boa, Everaldo. Mas vamos olhar que dia que foi aprovada a lei, que dia que foi aprovado o orçamento, certo? Ele jamais poderia ter feito essa lei, certo? Essas alterações que houve aqui, se não estava no orçamento isso tudo lá. Certo? Pronto, isso aí é taxativo e pronto, né? Bem pensado. É verdade. Então, só estamos aguardando a resposta de vocês, para a gente até olha sair. para vocês. Agora eu vou passar para o chat aqui. Espera aí, a pergunta do chat. E tem muitas perguntas, ó. Leonardo, na reunião passada já falamos bastante sobre esse tema. Leonardo, e nem esse assunto. Nem esse assunto de novo? Vai vir todo mês esse assunto na conta. Toda terça. Toda terça esse assunto. Ele saiu da reunião, Valendo. Ascom, IPTU, está um absurdo. Meu cliente está sofrendo muito também com as taxas de funcionamento e o alvará de sanitário aumentando demais. A Ascom mandou um processo digital e alterações. Ver como está aqui. Mandei um processo digital de alteração, demorou mais de um mês para sair, ainda saiu sem o acesso. Os cadastros imobiliários resultantes votos ao voto verde para pedir liberação de acesso. Marcelo Conrado. Marcelo Conrado está aí, tá, Marcelo? Pode falar, Marcelo. Eu acho que ele já saiu. Marcelo Conrado, prefeito pode revogar o código e para não ter problema jurídico é só alegar condições de calamidade pública por conta da pandemia, mas isso aí não vamos chegar nesse não. Não tem calamidade pública. Marcelo, vou ter que participar de outra reunião. Aguardo um processamento do técnico das vossas para representar a presidente da Câmara Municipal, que já cobrou do prefeito, envio nossas respostas. Marcelo,
Prefeito deveria enviar na Câmara proposta de alteração, teremos... Então, tá bom. O chat aí ficou sem muito sentido, certo? Mas, Vanildo, fala, Vanildo. Senhor Veraldo, eu sou a favor de apoiar, a gente divulgar o nome desses vereadores, fazer uns cartazes, pôr aqueles outdoor aqui, ó. São esses aqui, o nome dos, vamos dizer assim, do dono de cartório aqui da prefeitura, os cartorários. É isso aí, Vanildo. É isso aí que tem que fazer, esse negócio de cair, negócio de... Ai, não sei o quê. A gente dizer se um artigo aquilo lá é constitucional ou não, se aquilo lá tem validade jurídica ou não, isso aí cabe ao Ministério Público, esse tipo de coisa, ver se o valor é abusivo ou não. Tem que... Vanildo, mas nós vamos ter oportunidade disso na época das eleições de vereadores. É isso aí, tem que fazer. Não, todo mês, de tempos em tempos, tá lembrando que chega lá a gente esquece. E outra coisa, eu fico impressionado, depois que eu fui estudar esse negócio, o CRC estava lá no tal do grupo de estudo desse projeto aí, junto com a OAB e mais outras pessoas aí. Tinha um representante lá do CRC, que a minuta a prefeitura mandou isso para um grupo de estudo, diz que de juristas e não sei mais quem, né, os especialistas, e foram eles que criaram essa coisa aí, mandou para a prefeitura, não sei se a prefeitura alterou a proposta deles ou não, e da prefeitura foi para a Câmara. Aí a Câmara lá, que é o cartório da prefeitura, né, só bateu o carimbo, tá aqui aprovado, do jeito que você quer. E agora vem essa palhaçada aí todinha. O vereador, não sei de que, rapaz, tinha que esquecer esses vereadores e falar assim, não quero nem conversar com você, não adianta nem para ele falar pro meu lado aqui não, desceu o pau aqui no prefeito, que cabe a ele agora resolver o problema, ou a justiça. A Câmara vai fazer o quê agora? Vai aprovar outro projeto da noite para o dia, igual foi o anterior? Sem discutir nada. Mas eu pergunto, o Vanildo, o Zé Carlos está aqui, o Ricardo, certo? Eu pergunto, o prefeito pode... o prefeito pode reunir com a gente, certo? As entidades de classe, o sindicato, será que ele tem condição de a gente conversar com ele pessoalmente? Porque eu vejo o seguinte, que pelo tempo que eu tenho de idade, certo? Todos, até hoje, todas as vezes que a classe contábil solicitou uma audiência com o prefeito, sempre ele abria as portas e a gente conversava com ele. Esse, até agora, eu não vi, certo? Ninguém, a não ser que foi alguém que foi por aí afora, certo? Que fez reunião, conversar com a classe contábil, certo? E com as outras entidades de representantes do comércio, para que ele aceite, pelo menos, as palavras que ele vai falar para ele, para que ele mude a cabeça dele. É possível fazer isso, Zé? Eu acho que é possível. Hã? Eu acho que é possível. Vamos ver se a gente marca uma reunião com ele, certo? Para a gente ir lá presencialmente? Vamos. A gente pode fazer o seguinte, apresenta as propostas para a Câmara, para os vereadores, porque eles também vão estar sob pressão. A gente pode até conversar com os vereadores também e com o prefeito. Afinal, nós estamos querendo ser ouvidos pelos nossos representantes. Não, que depende, esse caso, depende só do prefeito. Se ele quiser mudar, ele vai mudar. Então, nós... classe contábeis, conselho, sindicato, vamos discutir na sexta-feira, conselho, sindicato, SESCOM e associações associações de classe, certo, representando o comércio, poderá provocar essa reunião com o prefeito e podemos convencer ele, porque depende só dele, porque é projeto de lei, é projeto, né? Já foi aprovado, não foi sancionado ainda, mas já foi aprovado. Então, ele pode... O Código de Costura já foi aprovado e sancionado. Mas ele pode consertar também, ele pode enviar... Não, desculpa, tributário. Ele pode... Não, permitam aí um adendo, nós chamamos também, vamos chamar também o nosso representante da comissão que aprovou esse Código Tributário do municipal. Vamos chamar o nosso representante. Todos nós do sindicato sabem quem foi o nosso representante. Depois que ele saiu, hoje não conversa com mais ninguém, né? Não sei o que aconteceu. Será que ele subiu? Me permite, Everaldo, só colocar aí. Eu acho que tudo isso é válido, realmente, mas é preciso levar
questão objetiva, um documento objetivo dizendo é isso aqui que nós queremos. E não chegar lá verbalmente, pedir, reclamar que está alto, que não sei o quê, e pedir que baixe isso, aquilo, outro, sem... Vamos fazer as duas coisas. Os números. Vamos tomar fazer as duas E coisas. outra, só mais uma pedido. Vamos manter unidos. Se vocês quiserem tomar iniciativas individuais, tudo é pressão. Da classe, dos contabilistas específicos, tudo bem. Mas ajudem a nós, que a gente já juntando vários segmentos da sociedade, a CDL, o SESP com o Zé Carlos, mais outras, para a gente levar algo que seja representativo de várias amostras da sociedade, para a gente levar uma coisa única e ter peso nisso. Por favor, se vocês puderem mais rápido nos passar os pontos específicos do Código Tributário que vocês acham que precisa, seria de grande valia, porque até agora nós não recebemos essa colaboração de ninguém da categoria dos contabilistas. É que nós levantamos isso há umas 2 semanas atrás. Nós estávamos confiantes que nosso representante tinha feito uma coisa correta, certo? Mas, infelizmente, não fez. Vanildo, fala. Seu Everaldo, é o pior que a gente às vezes não pode nem falar do representante, porque enquanto está lá nessa grupo de estudo, lá, faz essas coisas, mas quem garante que o que eles discutiram, a minuta do que eles aprovaram foi o que a prefeitura encaminhou para a Câmara? A gente não sabe, né? Pode ser que a prefeitura alterou as coisas. Não, isso aqui não, vamos aumentar isso aqui, tá lá 10%, vamos pôr 45%, rapaz, que conversa é essa? E outra coisa, dos vereadores, igual eu falo, se fosse dependesse de mim, eu falar, nem fala com esse povo aí, por quê? Eles é só o tabelião da prefeitura, o prefeito vai lá e paga a taxa lá do cartório para eles. O que é a taxa? É os cargos de confiança deles lá, os funcionários da prefeitura. Se o cartório não for lá e não bater o carimbo, a prefeitura vai lá e tira a taxa deles. Então, a Câmara virou meramente um cartório da prefeitura lá para poder carimbar projeto de lei, carimbar isso, carimbar aquilo. São poucos lá o que não é o que não funciona como cartório. Então, esses vereadores estão querendo sair a bonita na foto agora, depois que já fizeram a cagada, e fica nessa... Se a prefeitura quiser resolver, o vereador vai fazer, porque ele está tudo lá debaixo da asa da prefeitura. Não, eu sou daquele tempo ainda que, olha bem, eu gosto de uma reunião bem coordenada, direitinha, e olha, nós queremos isso, isso, isso. Assim como aconteceu comigo mesmo, certo? Quando, há muito tempo, em 2013, pelo menos, o Estado queria modificar alguma coisa, certo, a respeito de ICMS. Aí, naquela época, o pessoal ia sempre no sindicato e eu sozinho lá, certo? Aí o superintendente falou, Everaldo, o que é que você quer? É isso, isso, isso. Está fechado, pronto. Então, esse negócio de ficar, vou fazer o protocolozinho, me perdoe, cara, mas isso não funciona. Se faz uma comissão, vamos supor, 10 pessoas, não tem tumulto, não. 10 pessoas representando lá dentro, certo? Da entidade de classe, 10 pessoas, os que eles querem, isso, pronto. Resolveu a questão. E a minha pergunta, minha fala foi o seguinte: primeiro passo, foi baseado em quê, certo? Umas questões, umas perguntas muito simplórias, certo? Baseado em quê que vocês aumentaram? Será que o valor venal do meu imóvel valorizou tanto? As taxas foram majoradas como? A partir de quando foi que a lei foi criada? A partir de quando foi o orçamento? 4 perguntas básicas, certo? Para a gente perguntar para ele. E ele, se responder, está resolvida a questão, né? Veraldo, eu queria propor o seguinte: vamos vocês levantarem os pontos que na opinião de vocês, é o que deve ser discutido, a gente agir em todas as frentes, seja nessa de tentar marcar uma audiência com o prefeito, Sim. seja nessa de a gente pressionar judicialmente, seja na outra de, como o Vanildo falou aí, a gente continuar promovendo faixa, a gente está até providenciando aí alguns adesivos para colocar em carro também, fazer uma pressão popular, fazer a pressão jurídica, fazer a pressão pessoal, como você falou. Então, acho que a gente tem que agir em todas as frentes, porque para conseguir 30% em cada uma, a gente consegue 90%. Certo. Então, mas vamos ver se tu marca, o Fábio, vê que o Zé Carlos, se tu marca a reunião com o prefeito, para expor, nós, contabilistas, expor nossas ideias para eles.
É possível? Se for possível, se não for possível, vamos deixar do jeito que está. A gente tenta, ué, de todos os jeitos. Se não der para falar pessoalmente com ele, fala na justiça. Se não der, fala na rua. Mas a gente não pode deixar passar. Mas eu acho, mesmo que ele não seja de Goiás, ele vai me escutar sim, certo? Ele e os vereadores, pelo que a gente percebeu, eles vão dar uma recuadinha assim. Não sei se vai ser o tanto que a gente quer, mas que o que a gente conseguir de avanço já é positivo. Né? Inclusive, parece que ele conhece muito mais eu do que eu conheço ele, parece. Certo? Pela conversa que eu tive com ele uma vez, certo? Ele falou de mim e me sabia da minha vida todinha, certo? Então, provavelmente, a gente conseguir... Ele é político, meu amigo, você não é. Convencer ele. E o Fábio, vê se consegue amanhar o prefeito. Vamos ver o prefeito. Gente, muito obrigado por me receber na reunião de vocês mais dessa vez, eu e os meus amigos. Desculpe aí, tá voltando com um assunto que já discutiram na semana passada, mas vai doer no bolso o ano inteiro, né? Então, vamos ver se sai. Vai até resolver. Quanto mais ele conversar, vai doer todo dia. Vai doer todo dia, Zé Carlos, no bolso. Todo dia. Um abração a todos vocês, viu? Obrigado. Boa noite. Eu também agradeço, vou me retirar. Cumprimento a todos, desejando uma boa noite e fiquem com Deus. Mas calma lá, Ricardo, mas fala, você é o quê mesmo? Ricardo? Eu sou empresário, eu sou dirigente de algumas entidades, tipo a CIEG, empresário, o Codese e outras que estão omissas, como o companheiro aí falou. Mas eu pensei que você era político. Eu não estou falando em nome delas. Ei, Ricardo, eu pensei que você era político, fala demais. Hã? Eu pensei que você era político, fala demais, né? Desculpa. E aquele outro é empresário também? O outro? Não, o outro é engenheiro. Conrado. Tranquilo. O nosso está sempre aberto para discutir o assunto, tá? Muito obrigado. Valeu. Então, nós estamos aqui. Me parece que a pauta, ou alguém tem pauta aí para a gente colocar lá em discussão? Alguém tem pauta? São quantas horas? 8h20. 8h30, quase 8h30 já. Fábio Leite, fala, Fábio. Ari José levantou o braço. Ari, fala. E perguntar se esse doutor Ronan aí é vereador, deputado, o que ele é. Ele falou muito aí, Fábio. Doutor Ronan. Ari, fala, Ari. Ô, meu amorzinho. Fala, Ari José. Ari, liga o microfone, Ari. Enquanto o Ari não fala lá, o Wagner quer falar alguma coisa, Wagner? Não, só tem uma dúvida aqui, mas é simplesinho. Eu estou com duas empresas, uma empresa que foi desenquadrada do Simples Nacional, né? Porém, foi feito o pedido 31/1, né? Porém, o empresário, você sabe que ele gosta de deixar tudo para a última hora, né? O empresário, ele quer deixar para... que aceita estender o prazo até 31 de março para os empresários pagar, quitar os débitos, né? E volta retroativa a janeiro. Então, como eles estão no presumido, né? A minha preocupação é comércio. Eu vou encaminhar o SPED fiscal, né? Porque se caso ele não for enquadrado no Simples Nacional, me resguarda em questão do SPED fiscal, né? Já, por exemplo, que é comércio, Wagner, né? Wagner, olha bem, se você tiver certeza que ele pode continuar no Simples Nacional, aí você faça, deixa para pagar depois, ele vai continuar no Simples Nacional. Agora, se ele não tiver certeza, se você pagar qualquer imposto pelo presumido, você fez a opção para ser presumido no lucro real. Viu? Entendido. Então, ele tem que ter certeza que ele vai continuar no Simples Nacional. Se ele não tiver certeza, ele desiste de tudo, certo? E já... Porque a opção é a seguinte, você não paga nenhum imposto, certo? Ou você não paga nenhum imposto, certo? E quando chega o dia 31,
certo? Você paga tudo. Porque se você saiu do Simples por falta de pagamento de imposto, aí a lei ficou bem clara. Ora, as pendências, você pode fazer a opção agora até o dia 31 de janeiro, você fez essa opção, né? E as pendências que tiver, você poderá resolver até março, né? Não é assim que fala a lei? Não, Everaldo, eu estou dizendo assim, pagar imposto não. Ela é comércio, já fiz a opção, a solicitação 31 de janeiro, porém a Receita estendeu o prazo até março, né? Não vai pagar um centavo de imposto presumido, não. Eu só estou preocupado só com o expediente fiscal, né? Que eu acredito que o expediente fiscal, uma vez enviado, não vai interferir se a Receita desenquadrar ele, voltar ele a janeiro. Eu enviar no expediente fiscal não vai interferir em nada disso aí, não. Eu acho que sim. Quando você enviou para o expediente fiscal, você está fazendo a opção de pagar o imposto naquela modalidade de expediente fiscal. Everaldo. Fala, Fábio. Eu concordo com o Everaldo. Você fez a opção pelo Simples, a Receita te facultou a fazer a opção, você começar a fazer as obrigações acessórias de presumido, que você está manifestando que praticamente que arrependeu do Simples. É melhor deixar no Simples. Tá, Zé Paulo? Tá bom, Wagner. Entendeu, Wagner? Entendi, mas continuo com interrogação ainda, tá? Fala, então, a interrogação. Não, é porque essa questão aí do Simples, né? Se caso ele não for enquadrado pela Receita e tal, às vezes o cara não consegue pagar, mas o cara disse que vai pagar. Mas para me resguardar, eu ia enviar o expediente fiscal já, para não ter multa depois. Aí eu não faria. Você já pensou se depois a Receita manifesta, olha, nós íamos homologar o seu Simples, mas como foi feita declaração tal, aí não vamos fazer. Aí fica eu vou pegar por escrito do empresário uma declaração por escrito dele. Você pega por escrito dele. Ele se responsabiliza por essa questão aí. Mais fácil. Que ele se compromete a assumir as obrigações do Simples. E pronto, e ele vai responder pela omissão de obrigação acessória caso ela saia do Simples. Melhor assim mesmo. Ari, fala, Ari. Bom, Everaldo, está surgindo um cliente para mim e eu ouvi dizer assim que é um caso de vender lotes, vender propriedades e que se transformar, criar uma empresa, paga menos impostos. Aí eu tive lendo que tem uma tal de hold, mas a hold parece que é mais para administrar bens de herança, né? Então eu queria ver com os colegas aí, nesse caso, seria melhor, eu teria que abrir, inclusive quero saber se pode ser individual. Eu estive pensando em imobiliária, mas eu não estudei a fundo ainda o caso. Alguém quer responder, colega? Quando eu já sei Everaldo, fala. O Vanildo e eu levantamos a mão, mas foi para responder a questão do Wagner, primeiro, antes do colega aí. Aí o Vanildo está na minha frente aí para responder. Então tá. Não, então a pergunta do Wagner ainda, Antônio Eudes. Então, Guari, agora mesmo vou para você. Antônio Eudes, responda do Wagner. O Vanildo está na minha frente aí, primeiro que eu. Vanildo, quer responder do Wagner, meu irmão? O Antônio pode falar, e aí eu respondo a do colega depois. Então tá bom, fala. Então tá, o Wagner, é o seguinte, você fez a solicitação, você consultou como é que está o andamento lá da opção do Simples? Outra coisa, se você consulta lá e está aguardando o deferimento por parte da Receita por causa de pendência, o seu cliente tem até o dia 31/3, se for dia útil, né, para poder regularizar as pendências. Se caso ele não conseguir regularizar, aí a sua empresa vai voltar para o Simples Nacional. Ou, desculpa, o presumido. Ou real, da forma que você optar pelo pagamento do imposto. O fato de você entregar um expediente fiscal, ela não vai atrapalhar, porque o expediente fiscal é uma obrigação acessória estadual, não é federal. Aliás, não vai interferir na apuração dos impostos federais, né? Ele também vincula federal, porque é um aplicativo.
foi desenvolvido pela Receita Federal. Mas não haveria nenhum problema nesse sentido. Agora, de qualquer forma, eu não aconselharia a entregar. Aí eu também não aconselharia a entregar, porque você está aguardando o deferimento, independente. Porque o que fala a opção de modalidade do imposto é com o pagamento do primeiro imposto, que fala o primeiro imposto de renda que você vai recolher. Se você faz a opção, isso está lá no Código Tributário, no Código Tributário, né? E também no Regulamento do Imposto de Renda. Só que a primeira cota correspondente é que vai dizer qual a opção pela tributação. Agora, como você fez o pedido pelo Simples e aguarda o deferimento, você tinha que ver com o empresário. Vai dar conta de regularizar? Vou. Perfeito. Então você vai manter no Simples. Já pode começar a apurar os impostos pelo Simples Nacional. Se você falar, não, eu não dou conta, você já tem que modificar, porque você já tentou, e aliás, você não vai dar conta, automaticamente a Receita não vai enquadrar, e aí o seu pedido de enquadramento ele vai se tornar sem efeito. Aí você já pode apurar pelo presumido ou outra forma que você achar que for melhor. Tranquilo. Vanildo, quer falar alguma coisa a respeito desse do Wagner? Não, concordo 100% com o que o Eudes falou. Que o risco de ser quem tem esse risco é do empresário, não é do contador. O contador tem que orientar para ele, se você fizer isso, seu risco pode acontecer isso e isso. Você vai fazer, mas eu já estou te avisando o que pode acontecer. Se não, isso e isso. Agora, fazer declaração acessória, eu também não faria, eu explicaria. Caso, se não, você não pagar, você não vai entrar no Simples e vai estar em atraso dessas obrigações acessórias sujeitas à multa aqui. Então, decida o caminho que você quer seguir, se você vai dar conta ou não. Eu explicaria para ele, o risco é dele. Eu queria que o colega repetisse, era a pergunta dele. Tá bom. Vamos voltar, então, agora para o Ari José. Repetir a pergunta? Repete para nós. É o seguinte, eu tenho um cliente que vai receber um terreno, vai receber de partilha, de separação consensual. Aí ela quer abrir uma empresa para pôr esse terreno no nome dela, da empresa dela, para ela vender para o loteamento, vender uma parte do loteamento e uma parte vai ficar com ela. Aí, então, foi isso que os compradores falou para ela registrar uma empresa, porque se ela registrar a empresa, ela vai pagar menos impostos. E que seja, talvez, aí, imposto da venda do lote, né? Talvez aquele imposto de TCD, né? E aí eu estudei um caso da Road, mas a Road fala que no caso de herança, né? Administrar bens de herança. Então, parece que não é bem o caso. Eu imaginei que pode ser uma imobiliária, né? Nesse caso. E se pode ser uma empresa individual? Fala, Abrão. Nessa situação aí, a legislação é bem clara. Você é obrigatório abrir uma empresa. Você não pode fazer na pessoa física. Entendeu? Porque você vai vender vários lotes, né? Então, está na obrigação de abrir aí, pode ser uma empresa de incorporação imobiliária. E a prática que a gente vê nisso aí é pelo lucro presumido, tá certo? Porque ela praticamente não tem custo, tem só receita, então é viável pelo lucro presumido que a gente tem acompanhado isso aí. E pode ser empresa individual, limitada, sociedade anônima. A questão de holding aí não é o caso, não. Entendeu? É abrir uma empresa de incorporação para fins de loteamento, tá certo? Incorporação. Incorporação para e não pode optar pelo Simples, me parece. Não, né? não pode não. Essa aí não pode não. E lucro real fica muito caro, porque não tem custo, entendeu? É verdade, pelo presumido também. É muito pequeno. Então, todos os empreendimentos imobiliários de venda de loteamento que eu conheço, que participei e já ajudei a arrumar, é pelo lucro presumido, viu? Fica mais barato. Até porque aí você vai fazer a distribuição de lucro dentro do que a legislação determina e a distribuição de lucro é isenta. E se você fazer na pessoa física, a carga tributária é pesadíssima, né? A distribuição é isento, mas aí na venda de cada lote tem que pagar o lucro presumido. Na modalidade do lucro presumido, né? Na receita
a receita tributada. Aí e é tributado o seguinte, pelo recebimento e não pela venda, certo? Entendi, pelo recebimento. Recebeu, tributa, não recebeu, não tributa. Se vendeu parcelado, vai pagar em cima da parcela. Vai recebendo, na medida que vai recebendo, certo? Certo. Me fugiu que eu ia fazer outra pergunta aqui. Vamos escutar aí os outros companheiros. O Wagner quer responder, Wagner? Sim, Ari. O Abraão falou corretamente, tem que ser presumido mesmo. Eu tenho aqui incorporação no meu escritório, né? Venda do loteamento. Você vai pagar em presumida em 5,93, né? E mais o adicional de 10%, né? Ela cai no menor, não é aquela faixa de 32 por 15, não, o imposto de renda, pessoa jurídica. Você vai pagar 5,93 de federais aí. Tudo. E mais um adicional de 10% se estiver no trimestre. Certo. Se você vender um lote, por exemplo, o cara vem pagando, depois teve problema lá no contrato, vai devolver o lote, esses valores aí que devolve, você consegue compensar esses valores aí no piso dos impostos aí, tá? Entendi. Se caso vendeu o lote e teve devolução, tem essas questões aí de compensação aí. No próprio SPED lá tem a forma de fazer compensação, tá? Certo. E outra coisa, no caso, por exemplo, eu vou abrir a empresa, ela não tem capital nenhum. Aí eu posso pegar o valor desse bem que vai passar lá no cartório para a empresa, mas como é que eu vou colocar na JUSEG em capital? Não tem como saber, né? Ari, parece que você fez uma pergunta para mim, não foi? Oi? Você fez essa pergunta para mim que você ia fazer... Não. Eu comecei a te perguntar, mas nós não prosseguiu, se eu lembro. Não, pois é. Porque estou estudando ainda. Ele queria fazer, não sei se foi o Ari, ele queria fazer a contabilidade, certo? Tirando esse bem da empresa, certo? Para a holding. Aí eu falei para ele, você só pode fazer após você autenticar tudo na junta comercial. Depois que você autenticar na junta, que saiu bem, certo? O contrato, que saiu o contrato. Depois do contrato, aí sim você pode fazer esse lançamento, certo? Sei. Então é só contabilidade, não tem que envolver no contrato. Primeiro você vai fazer a alteração da junta. Vou criar a empresa lá, né? Aí você vai fazer o lançamento. Depois criar a empresa, aí que faz a incorporação, aí que o cartório deve fazer, então, né, no nome da empresa, nesse caso. Vanildo, fala. Vamos lá, vamos por parte. Normalmente, o que é feito, quem mexe com isso? Ele pega o imóvel, constitui uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, coloca lá que essa sociedade vai existir enquanto existir esse loteamento, enquanto estiver vendendo, se não estiver enganado, enquanto estiver recebendo. Enquanto tiver coisa para receber, ela não pode ser fechada. Faz normalmente pelo lucro presumido, conforme o senhor Abraão falou. Esse negócio aí do imóvel e o capital social vai ser constituído com o próprio imóvel. Na junta comercial, vai ser constituído com o imóvel, vai ser o capital social. No caso, se for Goiânia, vai ter que um imposto lá de transferência, né, do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, tem que passar o imóvel para ela, e tem muita gente espertinho que só faz na junta comercial e não mexe no cartório. Aí tem muito dito tributarista aí que faz um planejamento tributário, né, que eu já vi muitos, faz esse negócio de holding. Para fugir do imposto. Negócio de holding, aí chega lá, o imóvel passa a empresa, na junta comercial, como a junta não exige negócio de transferir no cartório, ela nem pode, está lá nos manuais dela, que ela não pode exigir a transferência para a empresa, comprovação disso, basta pôr no contrato social, descrever lá a matrícula, os dados do imóvel que está sendo usado como capital social e estipular um valor para aquilo. Fez na junta, pronto. Aí, no cartório, muitos não fazem, continuam na pessoa física. Quando vão vender, o que os tributaristas orientam?
fazer lá um contrato de compra e venda e colocar a empresa como se fosse uma interveniente para fugir de pagar o imposto municipal. Contrato de gaveta. É um contrato de compra e venda, mas na hora que você vai ver lá a escritura, quem está vendendo é a pessoa física do sócio. Parece que eu aí, já... É dito planejamento tributário que eu vejo aí, para não pagar o imposto para o município. Porque tem que pagar o imposto na hora de você ir lá no cartório, você tem que transferir o imóvel da pessoa física para a empresa que foi recém-constituída, para o CNPJ. A questão de SPE, a tributação pode ser lucro real, lucro presumido. Normalmente é lucro presumido. Foi o que os colegas já falaram. Pois mais um detalhe. O bem não está no nome dela. Ela vai receber da separação consensual do senhor que ela está separando. Vai ter que fazer duas coisas. Pôr no nome dela, depois pôr no nome da empresa ou passa direto? Eu acho que você poderia ver isso no cartório, porque para fins da junta comercial, o imóvel tem que ser de propriedade, mas se eu não estiver enganado, eles não cobram qualquer documento. Entendi. Eu não lembro se eles cobram pelo menos uma certidão de matrícula, agora eu não me recordo. Mas para fins do contrato social, você tem que descrever o imóvel corretamente, onde é que está o imóvel, se é um prédio, é uma casa, o que é, um loteamento, e pôr lá o número de matrícula, onde ele está, o nome do cartório, a cidade, descrever o imóvel. E o valor daquilo, valorar aquilo. Quanto vai ser o capital social? 1 milhão. Esse imóvel vale 1 milhão, esse lote. Vanildo. Fez um contrato social. Agora, essa questão de cartório, de herança ou não, eu não sei te responder. Vanildo. Antônio Eudes, fala. O Vanildo estava falando aí a respeito dessa informação que o rapaz perguntou aí, o nosso colega. Só voltando um pouquinho na tributação, o Sobrão falou assim, a menor tributação, o Wagner foi em 5,93, mas assim, você vai apurar o tributo como se fosse comércio, então por isso que dá 5,93, que é aquele 0,65 de PIS, 3% de COFINS, o imposto de renda, 8% a base de cálculo, 15%, ele representa 1,2% do faturamento. A contribuição social, 12%, a alíquota de 9%, representa 1,08% de faturamento. Então, somando tudo, dá 5,93%. Por isso que o Wagner jogou a tributação correta toda ali, né? Só para especificar aí. E se tiver ultrapassado os 60 mil do trimestre, tem o adicional de 10%. O que o Vanildo falou aí a respeito da abertura da empresa, e você pode ser feito também é o seguinte... O que acontece? Como ela está recebendo o imóvel de forma, uma dissolução da sociedade conjugal, né? Esse imóvel vem isento para o imposto de renda dela lá. Se você tiver as informações do imóvel, você pode colocar direto que a área que a pessoa está recebendo, 50%, 30%, 40%, e já descrever esse imóvel lá no contrato social. Então, a gleba de terra, a área total X, então ele está incorporando 20%, 30%, 40%, 50% do imóvel X, e você discrimina todo o imóvel que está lá no imposto lá, e forma o capital social. Obrigatoriamente, os municípios vão cobrar, quando eu falo obrigatoriamente, porque 90% dos municípios que eu conheço, que eu já vi, tive a oportunidade, eles cobram o ITBI porque está lá na Constituição. Está na lei orgânica do município, a cobrança, porque lá diz o seguinte, quando você vai incorporar um imóvel para a constituição de capital, ele é isento, tem lá. Aí depois vem as exceções da isenção. Quando é para fins mercantis de compra, venda ou locação, aí ela é tributada. Quando a atividade preponderante for maior do que 50% ou mais da atividade do imóvel, ela se torna preponderante essa atividade de imobiliária, aí ela é devido ao ITBI. Depois que você registrar o contrato na junta comercial, você leva o contrato para o cartório de registro de imóveis para averbar esse contrato lá. Aí ele tem força de escritura para transferir o bem para a empresa que passa a ser dona. Pode ser uma SPE, agora, de preferência, que não abra individual, abra uma sociedade empresária unipessoal. Ela é quase igual a uma individual, porque é um único sócio, né? Mas ela é limitada ao capital social.
ela é melhor. Hoje, quem pensar bem, não abre mais uma empresa individual, só abre a empresária, a unipessoal, né? Respondido, Ari? Clareou, né, Ari? Ô, Everaldo, Ah. o Ari, você tem que ter cuidado aí, porque... Não é o mesmo caso da Eireli, não, né? A unipessoal. Não, Eireli acabou. Eireli não existe mais. Ela foi extinta até pela lei, né? O Código Civil foi alterado. A sociedade empresária limitada, a unipessoal limitada, veio substituir a Eireli. Mas ele tem a exigência do capital, do sem salário. Não. A Eireli que tinha exigência sem salário mínimo. Essa aqui não tem. A tem não. Viu, Ari? É justamente isso que eu quero falar para você. Você tem que ter cuidado como que isso aí vai entrar na declaração da pessoa física. Sei. Então, se você botar acima do que está na declaração da pessoa, vai ter ganho de capital. Entendi. Aí vem o ITBI não é isento, tem ganho de capital aí, complica. E no caso dela... foi o que o Ivanildo falou, é um SPE, tá certo? Hoje, será que é melhor... Nessa atividade, é recomendada a SPE. SPE. Até porque se for fazer uma operação bancária e tudo, se não for SPE, os bancos não permitem. Entendi. Essa SPE é nova também, né? Não é muito nova, não. Ela é desde o problema da qual surgiu isso aí. Mas é o que eu estava vendo, que eu consegui ver a respeito de SPE, parece que é assim. Você tem uma empresa, aí você cria com o CNPJ seu, você cria um SPE. E pode ser uma SPE direto, como se fosse uma empresa. É uma empresa com a atividade de SPE. Você discrimina lá, a empresa tal é SPE. Entendi. E põe a natureza jurídica, o KNAI, tudo obedecendo aí a SPE. Empresa normal, só vou acrescentar o SPE lá. Beleza. Certo. Beleza. Respondeu, né, Ari? Beleza, está satisfeito aqui. Vai ter muitas dúvidas ainda, mas vamos seguir, né? Tá bom. Valeu. Eu vou passar agora para o Leandro. Leandro Almeida. Oi, Ari. Só fazendo um adendo aí na questão ainda do colega, só toma cuidado que quando a gente fala sobre compra, atividade imobiliária como um todo, compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, existe uma pequena restrição para optar direto pelo lucro presumido. Se as obras imobiliárias elas não estiverem concluídas e essas obras imobiliárias houver previsão para registro de curso orçado, você não pode optar diretamente pelo lucro presumido. Entendi. Você vai direto para o lucro real. Depois que essas obras imobiliárias estiverem concluídas, e que normalmente nesse mercado de atividade imobiliária elas estão como custo orçado, que é mais ou menos o quê? É o que a construtora vai gastar com essas unidades depois que está fora do primeiro custo, do primeiro levantamento. Aí eles chamam de custo orçado. Então você tem que verificar se foi planejado dessa forma o desenvolver dessas operações imobiliárias, dessas unidades imobiliárias, com registro de custo orçado, você não pode entrar diretamente optando pelo lucro presumido. Sei. Mas me parece que a ideia dela é o seguinte: ela vai pegar esse bem e vender uma parte para alguém lotear. Ainda não está loteado, ainda vai fazer o loteamento. Aí ela vai ficar com uma parte. Ari, nós falamos sempre para você do presumido, porque como você falou logo que é loteamento não entra a atividade do custo orçado, que seria você construir um prédio ou casas populares. Não vai entrar. Como é loteamento, então aí eu acho que pode afastar direto a orientação do colega nosso aí, essa alerta dele, do custo orçado, porque para o loteamento não tem essa atividade, porque você só pode vender o lote também, eu vou começar a vender o lote depois que você tiver com o loteamento implantado e for liberado pelo poder público para vender, então você não pode vender antes, só não tem como. Antônio? Ari, só concluindo aqui, só finalizando, depois você dá uma olhadinha, na instrução normativa,
SRF 25 de 1999, tá? Aí lá vai dizer que nas atividades, logo no artigo 1º ela já fala, nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, as variações monetárias, aqui reflete tal, pode ser tal. Isso é o artigo 1º, né? Aí, no artigo 2º, as pessoas jurídicas que exerçam as atividades referidas no artigo anterior, que é o quê? Atividade de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, não poderão optar pelo lucro presumido enquanto não concluídas operações imobiliárias para as quais haja registro de curso orçado. Então, qual que é o documento que não adianta ficar no achismo? Onde é que você vai saber se tem custo orçado ou não? No contrato. Você vai olhar lá no contrato. Se não tiver escrito no contrato, está nos anexos ao contrato. Então, aqui na IN, está bem claro, ela não excetua loteamento. Ela fala como atividade imobiliária como um todo. Agora, para você não ficar no achismo, qual que é o documento idôneo para você tirar sua dúvida? O contrato da obra. O contrato da obra é que vai te dizer se o registro é de custo ou não. Beleza. Antônio. A SPE é sociedade de propósito específico. Então, ela funciona ou como uma central de compras, ou ela funciona como uma central de vendas. E a SPE, ela está ali na Lei Complementar 123 de 2006, ela pode ser uma SPE que a que consta na Lei Complementar 123 de 2006, ou a que consta no Código Civil. A que consta na Lei Complementar 123 de 2006 só pode ser formada por microempresa, empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, e obrigatoriamente tem que optar pelo lucro real. Se for a do Código Civil, ou ela é lucro ou você tem a opção de optar pelo lucro presumido ou lucro real. Aí tem que ver se nesse seu contexto a SPE se enquadra, porque a SPE ela funciona, o objetivo dela, como uma central de compras ou uma central de vendas. Ela faz um papel de quê? De barganhar. Ela pega mercadoria de empresas para vender e compra em nome de empresas, porque como ela compra em nome de várias, ela tem um poder de barganha maior. Então você tem que ver se a SPE vai se encaixar para esse modelo que você quer de fato. Mas aí, o Antônio, pelo que ele falou aí, pelo que ele falou a última conversa dele aí, parece que isso aí vai ser uma parceria, aí muda tudo. Não, mas se ele vender para a pessoa lá, aí a parceria, mas se fala assim, se ele for constituir outra empresa, ou é outra pessoa que vai fazer o loteamento, então ele vai vender. Aí, nesse caso, ele não vai. Aí ele tem que apurar ganho de capital sobre a venda do imóvel. É diferente, né? Se for parceria, muda tudo, né? Foi a última frase dele lá, né? Abraão, meu celular caiu a bateria, vocês me desculpem aí. É o seguinte... Vamos coordenar direitinho, porque levanta a mão. Eu coloco aqui. Fábia, fala. Fábia. Fábio, você está... Na integralização do imóvel, lá na INDRE 81, né, tudo, Fábio. De integralização de imóvel, o contrato social por instrumento público, né, ou particular, deverá conter sua descrição, a descrição do imóvel, a identificação, a área, dados relativos à sua titulação, bem como o número de sua matrícula no registro imobiliário. É isso que a IN está dizendo que a junta deve exigir. Vanildo, fala. Eu acho que ele ficou meio confuso com esse termo de SPE. O colega aí até citou, existe uma SPE lá na lei complementar, eu tenho até um cliente que no meu caso aqui, é para comprar, ou seja, são todos os sócios, são empresas do Simples Nacional, ela tem que ser obrigatoriamente lucro real, não tem para onde correr, todos os sócios se reúnem, constituem essa empresa, e essa empresa vai lá nos fornecedores e fazem uma compra grande, não sei, ela pode barganhar preço, está lá na lei complementar. E esse produto que ela comprou, ela só pode vender para os seus sócios, ela não pode vender para um terceiro. Está lá na lei complementar, acho que é artigo 57. Outro tipo de SPE, que aí, isso aí,
Por exemplo, você pode constituir uma SPE limitada, unipessoal, antigamente EIRELI, individual. O que é o termo SPE? Sociedade de propósito específico, ou seja, tem um propósito. Qual é o propósito dessa sociedade? É constituir uma empresa para fins de loteamento. Ela vai acabar quando o loteamento terminar. Lá no contrato você tem que descrever tudo isso. O que eu vejo muito nesses casos aí? Tem gente que tem um imóvel, mas ele não tem experiência de mercado de fazer loteamento. O que ele faz? Ele pega com outra pessoa que tem experiência disso, que às vezes tem até outras empresas que ele também é dono, é sócio, que trabalha com isso, vai prestar serviço para essa SPE. O que eles fazem? Eu vou entrar aqui com a parte de construção, de resolver o loteamento na prefeitura, de iluminação, de asfalto, essas coisas tudo, a burocracia, tudo, como você não tem experiência, eu vou resolver tudo isso. Aí nós faz um contrato aqui, tantos por cento do lucro é para mim, tantos por cento é você. Você entra com o imóvel e eu entro com a parte operacional e conhecimento de mercado do negócio, porque a pessoa que não tem conhecimento disso, desse negócio de loteamento, é cheio de coisa que você tem que resolver nos órgãos aí de negócio de licença, essas coisas, antes de começar a vender lote. Então, normalmente, você monta parceria, quando fala esse negócio de parceria, nesse sentido, e constitui essa SPE com essas pessoas. Essa outra pessoa pode ser, às vezes, até uma outra empresa, ser um sócio. Bem, eu vou deixar o Vanildo conversar, ele vai espichar igual o Ricardo lá, né? Ari, primeiro o Ari fala, depois eu vou passar para o Leandro e vamos encerrar, né? Tá, chegou. E eu vou sair, gente. Boa noite para vocês. Só finalizando, então, igual o Vanildo falou aí, eu não tenho certeza, mas o que eu pensei que a ideia é o seguinte: ela tendo essa empresa, esse terreno no nome dela, aí ela vai vender para a pessoa fazer essa parte de benfeitorias, né? Aí e vai pagar para ela um tanto de lote, por exemplo. Se for 100 lotes, talvez eles vão deixar 30 para ela comercializar por essa empresa. E os restantes, ela já vender direto para eles comercializar. A ideia minha é essa, mas eu ainda tenho que conversar com a proprietária, né? Leandro, fala para encerrar. O João já está saindo tudo. Leandro, fala para encerrar. Tá. Só para encerrar, só para continuar afirmando, viu, Ari? Quanto ao regime tributário. A SPE, no âmbito do Simples Nacional, ela é obrigada a optar pelo lucro real, no âmbito do Simples. Então, lá no artigo 156 da Lei Complementar 123 de 2006, ela é formada por microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, aí eu sou obrigado a optar essa SPE pelo lucro real. Observando a SPE pelo Código Civil, você tem a opção de optar pelo lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro real. Então, não é necessariamente obrigado a SPE a optar pelo lucro real. Se eu estiver observando uma SPE pelo ângulo, pelo parâmetro Simples Nacional, lá do artigo 56, da LC 123, perfeito. Aí eu tenho uma condição obrigatória que meus participantes têm que ser microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, e aí eu passo a ser obrigado ao lucro real, não tem opção, eu sou obrigado. Agora, se eu montar uma SPE observando o Código Civil, e aí lógico que aí eu vou ter já no quadro societário empresas que já faturaram mais que 4.800.000, ou seja, não são ME nem EPP. Aí eu tenho opção, aí eu posso optar pelo lucro presumido, posso optar pelo lucro real ou lucro arbitrado. E só um detalhe, a SPE, ela não se apresenta, ela não se apresenta expressamente no nosso ordenamento jurídico. Então, se tem uma leve interpretação lá no artigo 981 do Código Civil, mas ela nem tem previsão expressa no ordenamento jurídico. Então, cuidado com essas afirmativas. Não é que ela é obrigada a ser lucro real, não. Ela é obrigada a lucro real quando eu estou no âmbito do Simples. Se eu enxergar ela pelo Código Civil, posso sim optar pelo lucro presumido, ou pelo lucro arbitrado, ou pelo lucro real. E a finalidade de uma SPE, afirmando novamente, ela funciona ou como uma central de compras, ou como por uma central de vendas.
são, vamos supor, microempresa em peixe forte que quer ter um comprar, tem um poder de barganha maior e comprar com menor preço. Se de repente esses proprietários aí eles querem vender, nomear uma PJ, que seria SPE, sei lá, para vender esses lotes mais baratos, em nome de várias PJ, perfeito. Aí encaixou uma SPE. Que é o único objetivo da SPE é esse. Se não encaixar nesse objetivo, se não tiver esse racional de representar várias empresas para barganhar no preço, ou que seja na função compra, ou como uma central de compras, ou como uma central de venda, aí não se encaixa e não tem nada a ver com a SPE, não. Bom, bem, eu acho que vai ser incorporadora mesmo. O Leandro parece que quer ganhar do Vanilton, né? Para acabar, vamos, Fábio, fala. Não, primeiro é cumprimentar a todos. Você sabe quem é esse Leandro aí, Everaldo? O que é? Você lembra quem é o Leandro aí? Sei que é aquele grandão. É contador, agora advogado. Da conversa. Tributarista, gente boa. Bem, é só dizer isso aí mesmo. No caso da SPE, o propósito é aumentar a competitividade das empresas integrantes dela. Tranquilo. Bem, pessoal, acho que o Ari, terça-feira que vem, né, nós vamos estudar mais a respeito do assunto. Você volta novamente a pergunta para ver se a gente encaixa tudo que você quer, tá? Vou estudar mais o assunto e se tiver mais dúvidas, a gente vai. Exatamente. Só colocar aí para. Esclarecer, Everaldo. Muito obrigado a todos. Esclarecer o que realmente que vai fazer, porque pelo que ele está indicando aí, é parceria e muda muita coisa. Tá bom. Obrigado a vocês. Boa noite. Até a terça-feira, se Deus quiser. O pessoal vai embora tudo, ó. Acabou. Só tem 13. Boa noite. Boa noite. Valeu a todos. Ô Wesley, o que deu lá naquele negócio lá que você me perguntou?